Olá pessoal, tudo bem? Professor Arivaldo falando. Vamos começar mais um vídeo de matemática, né? Explicando o conteúdo, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Hoje nós vamos ver aqui resolução de equações de primeiro grau, 12/5, né? Terça-feira. E aí nós temos as equações simples, né? Na aula anterior a gente já tinha explicado algumas partes em relação a esse tipo de equações. E agora a gente vai aprofundar mais a respeito do tema, tá? Nós vamos iniciar com essa equação, onde nós temos, relembrando os termos que são importantes no desenvolvimento de uma equação. Aqui nós temos o que chamamos de primeiro membro da equação, tá? E do outro lado nós temos o segundo membro da equação. Segundo membro. Lembrando que o primeiro membro e o segundo membro são separados pelo sinal da igualdade, né? Porque a equação ela é uma sentença matemática aberta que usa uma igualdade, tá? Sentença matemática aberta porque nós temos as letras e a igualdade determina que essa sentença matemática seja uma equação, tá? Nós vimos na aula anterior que para resolver essa equação nós precisamos primeiro organizar os termos, né? Organizar os termos. E o que seria esse organizar os termos, né? Organizar aqui no caso significa que os termos eles estão misturados, né? Eu tenho um termo algébrico, porque ele tem a letra, e um termo independente que está sem a letra. Do mesmo jeito do outro lado, um termo algébrico, tá? E um termo independente. Então, para eu começar a responder, eu preciso colocar os termos algébricos de um lado da igualdade e os termos independentes do outro lado da igualdade, seja no primeiro membro ou seja no segundo membro, tá? Não importa a ordem. Aqui a gente vai começar colocando no primeiro membro os termos algébricos, tá? O 5x, que já está aqui, ó. Nesse caso, ele se mantém no primeiro membro, ele está no primeiro membro, continua no primeiro membro, então a gente só repete, tá? Já o 2x aqui, ele está no segundo membro e nós vamos levá-lo para o primeiro membro. Ao fazer essa mudança de lado, nós temos que fazer uma inversão de sinais, ou seja, aqui ele está positivo, porque não tem sinal, então é positivo, portanto ele passa com o sinal trocado, ele passa com o oposto, que é o negativo. Então, positivo passou negativo, tá? Feito isso, colocamos um sinal de igualdade para separar um membro de outro. E vamos colocar agora os termos independentes no segundo membro. Se eu coloquei os algébricos no primeiro membro, no segundo membro colocamos os independentes. Começando com o termo independente que já está no segundo membro, o mais 17, tá? E agora pegamos o 12, que é positivo, que está no primeiro membro, passando para o segundo membro. Então, ele está no primeiro e passará para o segundo. Ao fazer essa parte, novamente, inverte sinal. Sempre tem que inverter sinal. Não pode esquecer disso, tá? Então, ele passa menos 12. Feito essa etapa, nós vamos para... Feita a parte de organização, nós vamos reduzir os termos. Reduzir os termos semelhantes. O que quer dizer reduzir os termos semelhantes? Quer dizer que nós vamos pegar e fazer contas. Aqui eu tenho dois termos, eu tenho que deixar apenas um. Então, 5 menos 2 é 3. E aí eu tenho 3x. A gente faz a conta com os números e as letras apenas vão acompanhando, tá? Então, você não faz conta com a letra. Então, 5 menos 2 dá 3, igual, e o x mantém. Igual... Do outro lado, são termos independentes, eu vou lembrar da regra dos sinais, né? Esse é positivo e esse é negativo. Então, eu tenho 17 e devo 12. Portanto, ficarei com 5 de saldo, né? 17 menos 12 é igual a 5, porque sinais diferentes diminuem os números. Ok. Observe que o x ficou acompanhado do número 3. Sempre que isso acontecer, nós precisamos tirar esse 3 daqui, ó. Aí a gente tem que fazer o quê? Isolar o x. Isso significa deixar o x sozinho.
a letra ela tem que ficar sozinha nessa parte final. Por quê? Porque o objetivo da questão é justamente esse, descobrir qual o valor que essa letra tem nessa equação, tá? Então, fazemos assim, sempre que a letra estiver acompanhada, nós temos que fazer o seguinte processo: dividir, deixa eu colocar aqui para ficar melhor visualizar, dividir os termos. Ou seja, os dois termos que foram reduzidos precisam ser divididos, tá? Eu vou pegar um termo independente e dividir pelo termo algébrico, sempre nessa ordem, tá? Bom, como eu vou dividir os termos, eu tenho que colocar o seguinte: o número que acompanha a letra, esse número que vai acompanhar a letra aqui, ó, ele sempre vai para a parte de baixo da fração, tá? Ele sempre vem aqui para o denominador. E por que fração? Eu expliquei lá nos vídeos anteriores, na outra aula, e a gente vai relembrar aqui, né? 3x aqui, ele está multiplicando, que é o mesmo que 3 vezes x. Quando o número está ao lado da letra e não tem sinal, é vezes. Então, se ele está multiplicando, então ele tem que fazer a operação inversa. E ao passar para cá, ele vem dividindo. Por quê? Porque o contrário da multiplicação é a divisão, tá? Se aqui ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, eu vou ter divisão. E na álgebra, a divisão sempre é representado com a fração, tá? O traço fracionado. Então, nós vamos colocar o 5, que é o termo independente, dividido por 3, que é o termo algébrico, ficando assim 5 sobre 3. Quando chega nessa parte, a gente vai verificar se essa divisão ela pode acontecer, se ela pode ser executada, tá? Como assim? O 5 que está em cima, dividir pelo 3 que está embaixo. E vai uma regra, tá? É sempre dividir o que está em cima pelo que está embaixo. Não é o maior pelo menor, e sim o que está em cima pelo que está embaixo, sempre, tá? Muitos casos vão dar divisões exatas. Outros não vai dividir exato, não vai poder dividir exato. Então, a gente simplifica frações se ela puder simplificar, tá? Aqui, por exemplo, 5 dividido por 3, dá uma divisão exata? Não, né? Porque 5 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa. E aí, não é uma divisão exata. Como é um valor natural, a resposta vai ficar desse jeito, fracionário, tá? E aí, um ponto das equações. A equação ela pode ter um resultado exato, tá? Um número natural exato. Ela pode ter um resultado fracionado também, sem problema algum. E, dependendo do caso, ela pode ter um valor com vírgula também. Aqui não tem mais nada a fazer, portanto, o nosso conjunto verdade é 5/3, porque não tem como efetuar a divisão. Ou, se o enunciado pedir, ele pode estar pedindo também conjunto solução. Ele vai pedir ou conjunto verdade ou conjunto solução. Na aula anterior, a gente explicou que conjunto verdade e conjunto solução são exatamente a mesma coisa, tá? Então, é só substituir a letra V pela letra S. Mas entre chave fica a mesma coisa, tá bom? Passamos aqui agora um outro caso, né? Esse aqui a gente vai fazer mais rapidamente. Então, nós temos aqui 3x menos 5 igual a 2x mais 8. Novamente, primeiro membro, segundo membro. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração, tá? Por quê? Por causa que aí eu vou saber se ele já está organizado ou não. Caso a equação já esteja organizada, eu já vou para o próximo passo, né? Que é reduzir termos. Aqui não está, então eu vou colocar na ordem, né? 3x repetiu porque continua no primeiro membro. 2x muda de lado, muda sinal. Aqui ele não tem sinal, então, portanto, ele é positivo, né? Mudou para lá, vai negativo. Do outro lado, nós temos o mais 8, que repete, né? Mantém no segundo membro. E o menos 5, que vem para cá com o sinal inverso, né? Ele está negativo, então ele passa positivo por causa da operação inversa. Agora, reduz os termos, uma vez que já está organizado. 3 menos 2 é 1. Vou colocar esse 1 aqui afastado um pouquinho, porque eu tenho um detalhe para explicar a respeito dele, né? Para relembrar lá da outra aula. 1x, porque 3 menos 2 é igual a 1. 8 mais 5 aqui, 13.
E aí nós temos dessa forma a questão, né? Bem, o que é que eu ia explicar em relação ao 1? Quando a gente faz na parte algébrica o cálculo final aqui, e esse resultado dá 1, não é necessário colocar esse 1 aqui, ó, tá? Não precisa escrevê-lo aqui ao lado do x. Então, a gente pode deixar sem esse valor. Por quê? Ao deixar sozinho, a gente já finaliza aqui a conta, né? Ou seja, x é igual a 13. Não precisaremos ir para a divisão de termos. Por quê? Porque a letra está desacompanhada, ela não teve um coeficiente com ela. Ah, professor, mas eu coloquei 1, vai estar errado? Não, não está errado. O detalhe é que, se você coloca o 1, você vai precisar fazer uma outra linha, fazendo a divisão, igual a gente fez na questão anterior, e dividir 13 por 1. E aí você vai ver que 13 dividido para 1 vai chegar ao mesmo resultado 1. Portanto, se aqui fez a conta, o resultado deu 1, não precisa copiar, já faça direto, tá? E aí você já vai ter o resultado fechado aqui. Portanto, solução, eu vou colocar nessa aqui solução, mas já expliquei que o enunciado que determina se é com solução conjunto verdade, tá bom? E é isso. E assim a gente resolveu as equações simples, tá bom?